nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma meditação da palavra. Hoje, dia 26 de dezembro de 2024, dia de Santo Estevão, primeiro mártir, nós meditaremos a palavra que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 17 a 22. Assim nos diz a palavra de Deus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão e amada irmã, no dia de hoje a palavra de Deus, então, ela vem nos falar. Jesus, ele vem falar aos seus apóstolos e hoje a nós para perseverarmos no nome dele, para perseverarmos em Jesus. Veja, amado irmão e amada irmã, Jesus, ele não vai mentir. Jesus aqui, ele está falando uma verdade muito forte. Jesus está falando aqui que vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Jesus aqui está falando que haverá uma grande perseguição contra aqueles que estão seguindo Jesus, contra aqueles que anunciarão Jesus. Então Jesus está falando uma verdade. Vocês que me seguirem, acontecerá isso. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Jesus está falando aqui que pessoas serão levadas a tribunais, para diante de reis, diante de governadores. Veja, amado irmão e amada irmã, Jesus, ele vai dizer, ele fala das consequências que todo aquele que segui-lo terá de estar preparado para enfrentar. E hoje, celebrando o Santo Estevão, nós vemos na história que Santo Estevão foi apedrejado, foi morto por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus. Veja, Jesus, ele vai dizer: vós sereis levados diante de governadores e reis. E olha que interessante, essa palavra de Jesus, ela se cumpre lá em Atos, capítulo 4, versículo 1 a 3, e depois de 5 a 8, aonde vai nos relatar a prisão de Pedro e de João. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes e os chefes do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam os povos e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos. Pedro e João foram presos por anunciarem Jesus. Aí veja, lá no versículo 5,
No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: veja, Pedro e João foram colocados no meio dos poderosos por anunciarem Jesus. E veja, a palavra vai dizer que então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: olha o que Jesus vai nos dizer lá no Evangelho. Quando as pessoas, quando as pessoas forem, quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. O Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Veja, Pedro, a palavra vai dizer, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes. Veja, essa palavra se cumpre. Pedro, quando é levado juntamente com João, quando é preso, está lá no meio dos poderosos. O Espírito Santo fala através de Pedro. Então, amado irmão e amada irmã, que assim como Pedro, nós sejamos cheios do Espírito Santo para responder ao tribunal dos homens quando formos presos. Que nós tenhamos essa coragem de seguirmos Jesus, de perseverarmos em Jesus, para alcançarmos essa promessa feita por Jesus. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no dia de hoje, onde celebramos Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, Senhor, dai-nos a coragem, Senhor, de perseverarmos, Senhor, no Teu nome, até as últimas consequências, Senhor. Que nós não percamos, Senhor, a coragem de anunciarmos o Teu nome, de anunciarmos a Tua palavra. Amém. E que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nos abençoe no dia de hoje, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.